Alvo de operação da Polícia Federal, Jair Bolsonaro deve prestar depoimento assim que a defesa dele analisar os documentos que integram o inquérito aberto no Supremo Tribunal Federal. Ontem, a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão na casa do ex-presidente, prendeu o ex-ajudante de ordens dele, o tenente-coronel Mauro Cid, em uma ação contra fraudes em cartões de vacinação. Você ouviu, foi bem nesse horário aqui, a gente pegou a operação em andamento. Segundo as investigações, o então braço direito de Jair Bolsonaro se associou a outras pessoas, incluindo o ex-secretário de Saúde de Duque de Caxias, João Carlos Brecha, para inserir dados falsos no sistema do SUS. Para a Polícia Federal, Mauro Cid e o ex-presidente tinham plena ciência das fraudes e os comprovantes de vacinação foram emitidos em computadores do próprio Palácio do Planalto. Os dados foram excluídos no dia 27 de dezembro do ano passado, 3 dias antes de Jair Bolsonaro embarcar para a Flórida, nos Estados Unidos. Ao todo, a Polícia Federal cumpriu 6 mandados de prisão, cumpriu também outros 16 de busca e apreensão. Na casa de Mauro Cid, a Polícia Federal apreendeu cerca de R$190 mil em dinheiro vivo, $35 mil e R$16 mil. Ele abriu um cofre que havia para retirar as armas. E aí notou que tinha um dinheiro, fechou. Mas aí o policial federal que acompanhava falou, não, abre de novo, que aí tem mais coisa. E foi aí que os policiais federais pediram para retirar esse dinheiro vivo, R$190 mil em dinheiro. Quem tem mais informação para a gente, porque é muita informação sobre esse caso, tem toda a cronologia dos fatos para a gente entender direitinho. Vamos direto a Brasília, o João Pedro Melo está conosco, vai trazer as atualizações. Diga aí, João Pedro, bom dia. Oi, Sheila, bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, a gente está de olho nesse caso desde ontem. Começamos a acompanhar essa operação bem no momento aqui do nosso jornal e a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro reafirmou que ele não foi imunizado contra a Covid-19, como sempre declarou. Além disso, destacou que ele não tinha motivos para promover ou determinar a emissão de documentos falsos sobre essa vacinação. A manifestação em nota do advogado Paulo Amador da Cunha Bueno acompanhou o posicionamento do próprio Bolsonaro. No total, então, dessa operação, 16 pessoas foram alvos dessa operação de fato, a Operação Venire, com mandados de busca e apreensão e 6 foram presas. O ex-ajudante de ordens e assessor de Jair Bolsonaro, coronel Mauro Cid Barbosa, é investigado pela logística desse suposto esquema de fraudes nos cartões de vacina. Também foram detidos o ex-PM do Rio, Max Guilherme, e o capitão da reserva do Exército, Sérgio Cordeiro, seguranças do ex-presidente, junto com o sargento do Exército, Luiz Marcos dos Reis, ele era da equipe de Mauro Cid, e eles teriam aí entregado e recebido os documentos adulterados. O secretário de governo de Duque de Caxias, João Carlos de Souza Brecha, ele é suspeito de registrar as informações fraudadas no Sistema Nacional de Vacinação. E aí é que entra o ponto inicial dessa operação. Tudo começou com essa questão de Duque de Caxias, porque o ex-presidente Jair Bolsonaro não estava cumprindo agendas no Rio de Janeiro no dia em que há esse registro, então, de vacinação. Ele estava, inclusive, em outra localidade bem longe ali do Rio de Janeiro, então isso chamou a atenção da Polícia Federal. Bom, Ailton Gonçalves Barros, ele foi candidato a deputado estadual no Rio de Janeiro em 2022 e teria intermediado o contato com a prefeitura da cidade da Baixada Fluminense. O coronel Cid, Max Guilherme e Sérgio Cordeiro fizeram parte da comitiva do ex-presidente enquanto ele estava nos Estados Unidos. A suspeita é de que os cartões de vacinação de todos eles e também da família de Cid eram falsos. A apuração sobre o caso foi iniciada pela Controladoria Geral da União. A Polícia Federal entrou ali a partir do momento que foi pedido, pela Controladoria Geral da União e já identificou que a primeira fraude teria acontecido em 2021. E essa primeira fraude foi na cidade de Cabeceiras, em Goiás. Na ocasião, Cid pediu ajuda a um sargento do Exército para ter um documento para a esposa e também para a filha. O grupo teria tentado registrar os dados no Conect SUS do Ministério da Saúde, mas como o lote de imunizante informado não batia, não era coincidente, eles não tiveram sucesso. Em dezembro do ano passado, uma nova tentativa, só que aí feita por Ailton Gonçalves, dessa vez em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Participaram então o secretário de governo, João Carlos Brecha, o deputado federal Gutenberg Reis, irmão do então prefeito da cidade, Washington Reis, e também o ex-vereador carioca Marcelo Siciliano. Dessa vez, os dados foram sim aceitos pelo sistema. Com os comprovantes de vacinação impressos 6 dias depois, as informações teriam sido então
apagadas do banco de dados para não deixar ali nenhum tipo de rastro dessa falsificação. O que aconteceu depois disso? A CGU confirmou que, de acordo com os dados falsos, Bolsonaro teria recebido a primeira dose contra a Covid em 13 de agosto de 2022, isso em Duque de Caxias. A segunda foi aplicada em 14 de outubro de 2022, isso segundo, obviamente, o site falso, na cidade também da Baixada Fluminense. No dia 30 de dezembro, ele viajou para os Estados Unidos. Segundo a Polícia Federal, o certificado de vacinação de Jair Bolsonaro foi emitido pela conta dele, aberta com o e-mail de Mauro Cid, no dia 22 de dezembro, ou seja, mais ou menos uma semana antes desse embarque do ex-presidente. Essa emissão ocorreu um dia depois de João Carlos Brecha inserir os dados no Conect SUS. Uma semana depois, as informações foram então excluídas do sistema por Cláudia Helena Acosta. Ela é chefe da Central de Vacinação de Duque de Caxias e ela alegou que tinha ocorrido um erro nessa situação. E a Polícia Federal, claro, também vai ouvir essa mulher, né, a Cláudia Helena Acosta. Bom, para a Polícia Federal e o ministro Alexandre de Moraes, Jair Bolsonaro sabia das fraudes nesse cartão de vacinação e, ao autorizar a operação de ontem, o relator da ação no Supremo chegou a discordar do Ministério Público Federal e diz não ser crível a afirmação da Procuradoria-Geral da República, que chegou a discordar do cumprimento do mandado de busca e apreensão na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso de que Mauro Cid teria arquitetado e capitaneado sozinho essa ação criminosa. Por fim, Alexandre de Moraes reconhece que o militar foi o responsável por inserir esses dados falsos no sistema, mas destaca que isso não ocorreria à revelia, ou seja, sem uma espécie de conhecimento, uma espécie de autorização do ex-presidente da República. Segundo as investigações, os acessos foram feitos de computadores que pertencem à presidência da República, como a gente já ouviu agora há pouco, e as entradas no aplicativo nas datas de 22 e 27 de dezembro do ano passado. Os certificados foram emitidos, então, em inglês. E agora os técnicos da Polícia Federal vão periciar o telefone de Bolsonaro em busca de mensagens com o coronel Cid. Os peritos vão então buscar aí os chamados metadados, conversas antigas armazenadas em provedores para tratar a respeito desse assunto. Então é uma situação tanto quanto delicada e que segue, claro, também movimentando o noticiário aqui da capital do país. Tá fácil entender esse bololô. Surgiu até a Marielle, né? A Sheila dizia aqui fora do ar. É muita coisa. É muita coisa a ser investigada, tem muita carne aí. João Pedro, permaneça conosco, que eu quero ouvir primeiro a família Bolsonaro. O presidente, ontem de manhã, negou que ele tenha cometido qualquer tipo de fraude e ressaltou que tanto ele quanto a filha não tomaram a vacina contra a Covid-19. Mais tarde, foi ouvido o deputado Eduardo Bolsonaro e ele questionou a Polícia Federal e, assim como o pai, usou a palavra esculacho. Coloca aí os dois. Eu não tomei a vacina, uma questão pessoal minha, depois de ler a bula da Pfizer, eu não tomar vacina. O cartão de vacina da minha esposa também foi fotografado. Ela tomou a vacina nos Estados Unidos, na Janssen, né? E a outra minha filha, que eu respondo para a Laura, de atualmente 12 anos, não tomou a vacina também, tem laudo médico tocante a isso. De certa maneira, né, eu gosto muito de ser sempre pensamento positivo, sempre olhar as coisas pelo copo cheio e não pelo copo vazio. Isso daí pode ter certeza, é uma medalha. Nada dá mais honra em ser filho de Jair Bolsonaro do que a perseguição covarde, vil, baixa e bizarra que a esquerda tenta imprimir contra um presidente. Então a pergunta que fica é: por que Bolsonaro teria motivos para falsificar um cartão de vacina? Por que a Polícia Federal não podia pedir informações ao presidente para o presidente dar as explicações por escrito ou ir à Polícia Federal dando testemunho? Para que necessidade de fazer esse esculacho? Flávio Bolsonaro, irmão mais velho do Eduardo, foi mais ou menos na mesma linha, escreveu: hoje, sem qualquer necessidade, autorizam a busca e apreensão na casa do ex-presidente Bolsonaro por causa de cartão de vacinação. Cartão de vacinação fundamenta a busca e apreensão na casa de um ex-presidente da República. Aí eu incluo aqui, não foi o cartão de vacinação, foi uma fraude em um sistema do SUS. Né? Foi uma fraude em um sistema oficial brasileiro. Não deve ter mais grave, nada mais grave, segue o Flávio Bolsonaro, para se fazer nesse país. Provavelmente há coisas mais graves, o que não tira a gravidade por si só desse caso. E ele também foi nessa mesma linha de por que o meu pai faria isso. Bom, por que ele faria isso também é uma pergunta que a gente se faz. Uma das possíveis respostas é: Bolsonaro queria uma espécie de backup, de garantia,
de que ele não seria barrado na entrada dos Estados Unidos, caso, por estar em fim de governo, estava chegando lá nos Estados Unidos no dia 30 de dezembro, né, faltando pouco mais de 24 horas para a passagem de bastão, ter uma garantia de que, caso fosse questionado a respeito da vacinação, teria ali um cartão pronto para ser mostrado. Se ele utilizou esse cartão ou não nos Estados Unidos, nós não sabemos. Essa informação ainda não surgiu. Se ele o fez, a coisa é ainda mais grave, porque seria um presidente cometendo um crime num país estrangeiro, né, burlando os sistemas de segurança dos Estados Unidos, que são extremamente rigorosos. O que me chamou a atenção, João Pedro, aliás, Jair, na fala dele, ele repisou bastante no tema. Eu não me vacinei, minha filha não se vacinou. Isso não está em questão. Isso não está em questão. A gente lamenta que um presidente não tenha se vacinado, tenha feito propaganda anti-vacina, que a mãe de uma criança tenha ela se vacinado e não dado a vacina para sua filha. Mas tudo isso a gente apenas lamenta. E a gente já conhecia essas posições do Exato. presidente. Nada é novidade em relação novidade. à posição dele de se vacinar, né? De não se vacinar. Isso não está em questão. O que está em questão aqui é o presidente, com a ajuda de assessores, fraudou um sistema oficial do próprio governo brasileiro, cometeu uma fraude, cometeu um crime. E o que me chamou a atenção em todas as declarações da família e do entorno, João Pedro, é que ninguém negou que o crime tenha existido. Tentaram tirar a importância do crime. Por que ele faria? Não tem nada mais importante para fazer. O Bolsonaro disse, eu não fiz, mas ele não negou a existência da fraude. Ele só tirou o corpo fora. Né? Talvez já preparando aí o terreno para jogar tudo na lomba do Mauro Cid, que está preso. E deve ter muito o que contar. Mas ninguém negou que o crime tenha existido, João Pedro. Exatamente, Megali. Um detalhe interessante, ontem, né, a gente estava conversando depois com alguns colegas que estavam na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro, que ali nos bastidores, logo depois de gravar ali, ele teria falado exatamente essa questão, né, de que não se vacinou, ele deu muita importância para esse ponto, mas em momento nenhum negou essa situação, negou que tenha ocorrido, né, o que ele mais ou menos quis dizer, que foi o que os colegas também confirmaram, é de que ele não sabia que essa fraude de fato aconteceu, mas não negou que tenha ali ocorrido uma fraude, ou seja, diz que não se vacinou, que é uma posição já conhecida do ex-presidente, mas queria meio que apurar quem de fato fez isso, porque disse que não foi ele, ou seja, meio que tirou a responsabilidade das próprias costas, né? Ainda sobre essa questão de Bolsonaro, a gente teve, né, inicialmente a informação de que tinham apreendido também o celular da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, mas que não. E aí foi o momento que a gente teve a confirmação, né? Porque ela acabou publicando nas redes sociais, só ela, na família dela, se vacinou contra a Covid-19, recebeu essa vacina lá nos Estados Unidos, e aí foi mais ou menos de encontro com o que tinha dito já o ex-presidente, de que ele e a filha mais nova, Laura Bolsonaro, não tinham se vacinado contra a doença. Valeu, João Pedro. Valeu, um grande abraço.